E olha, mais da metade das indústrias brasileiras já teve ou deve ter os seus negócios afetados pelas medidas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A percepção é mais forte entre as indústrias cujas exportações representam mais de 10, entre 10 a 50% do faturamento. Isso é o que mostra um estudo que foi feito pelo FGV Ibre, publicado nesta terça-feira. E é sobre ele que eu converso agora com o Stefano Passini, ele que é economista da FGV Ibre, para poder trazer esse importante cenário aqui para a gente nesse momento. Antes de mais nada, muito boa tarde para você. Stefano, obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui explicar um pouco mais para a gente sobre isso. Boa tarde, tudo bem? Stefano, olha, tudo ótimo, vamos lá, né? Mesmo com esse adiamento das tarifas de Trump, a FGV Ibre alerta, faz esse alerta importante para mais de 50% da indústria brasileira nesse momento, podendo ser indiretamente ou diretamente, claro, também impactada. O que explica esse alto grau de vulnerabilidade, mesmo não sendo agora o Brasil diretamente o alvo de Donald Trump? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente entender que, essa pesquisa ela perdão, essa pesquisa foi feita assim que ele, anunciou que ia tomar as medidas tarifárias, etcétera, e muita coisa mudou. O que a gente entende é que, naquele momento e ainda agora, houve um aumento muito grande da incerteza. E quando a incerteza aumenta, o empresário ele fica mais cauteloso, ele fica receoso, ele começa a desconfiar do que pode afetar os negócios dele. E uma medida desse tamanho, que vai afetar não só a economia brasileira, alguns setores da indústria brasileira, mas muito mais, a economia global. E não tem como a gente não pensar que, uma medida que mexe com a estrutura, com as cadeias de produção da economia global não vai afetar o Brasil também. E é isso que a nossa pesquisa está dizendo. Quando o empresário diz que já afetou, e aí uma outra parte muito significativa falou que deve afetar os negócios, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que isso vai mexer com meus negócios, seja com redução das vendas externas, seja com aumento no custo de importação, ou eu ainda não sei o que vai acontecer. Mas isso pode ter efeitos sobre os meus negócios, sobre a minha demanda, no final das contas. Perfeito, vamos lá entender então mais sobre isso, porque também a gente tem no estudo aqui que vocês fizeram possíveis distorções do comércio internacional que podem também acabar redirecionando, né, os fluxos globais, pelo que eu estava dando uma lida por aqui. Bom, eu quero entender como que isso afeta, Stefano, a competitividade dos produtos brasileiros nos principais mercados nesse momento. Legal. Bom, num primeiro momento, a gente consegue ver que alguns segmentos, algumas categorias de uso, elas vão ser mais afetadas, por exemplo, na redução de vendas externas, que podem afetar o Brasil. As tarifas direcionadas ao Brasil eram diretamente, para produtos de alumínio, segmentos de metalurgia. Esses segmentos, sim, já apontaram que pode reduzir as vendas. Isso eu acho que é uma medida eh é o esperado, né. Se os principais, eh, se o os principais produtos que vão sofrer as tarifas são de parceiros, brasileiros para os Estados Unidos, esses segmentos vão ser afetados. São produtos de metal, metalurgia, celulose também pode ser um bem, um segmento que pode ser afetado no futuro, mais com a cadeia global. E um outro aspecto da pesquisa, uma outra parcela, foram empresas reportando, dificuldades de importação por causa dessas tarifas. O que que isso quer dizer? Não é que, eh, a tarifa para o Brasil importar vai aumentar, não, mas uma guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo, os Estados Unidos e China, vai afetar também a indústria brasileira, porque isso pode mexer com a estrutura da cadeia de produção. A gente pode ter a gente viu recentemente com a pandemia, a gente teve uma crise de oferta no Brasil que mexeu muito com a nossa estrutura de produção, porque a gente tinha dificuldade de importar insumo. E esse receio, esse aumento da incerteza mexe com a cabeça dos empresários, mexe com a expectativa dos empresários sobre os seus negócios, sobre como uma guerra comercial vai afetar a cadeia de produção dele, vai afetar o que ele pode ofertar também. Então, uma dificuldade de obter insumos
pode trazer sim um problema de uma crise de oferta novamente para a indústria. Uhum. Bom, nesse caso, né, como que o Brasil deveria, então, se posicionar estrategicamente? Principalmente, eu quero até pegar aí, você já citou os setores, né, em que a gente pode ter uma sobreposição de competição nesse momento, de concorrência acirrada, concorrência, essa é a palavra certa. Diante disso, pegando o gancho, né, nesses setores, principalmente como metalurgia, como você citou, também tem outros setores como de papel e celulose, como você mencionou. Como que o Brasil pode se posicionar estrategicamente para tentar aproveitar, surfar uma onda e não declinar, né? No caso, tendo um efeito negativo para as empresas. Há um espaço para isso? Há oportunidade para um posicionamento, para tentar aproveitar a oportunidade? Dá para enxergar isso, Stefano? Bom, acho que essa é uma questão que vai além da pesquisa, além da indústria. É uma questão bastante de relações comerciais, de comércio exterior. Mas vamos lá, vou tentar trazer isso para a nossa pesquisa também. A gente tem receio dos empresários quanto à estrutura mundial, quanto à estrutura global de produção. Eh, a gente tem segmentos que vão sofrer tarifas e a gente tem também uma reaproximação já dos Estados Unidos com a China. Isso o que afeta diretamente a nossa indústria como um todo, e não só os segmentos estão sendo tarifados, é o aumento da incerteza. E esse aumento da incerteza, de certa forma, ele já foi. eh, já houve uma redução da incerteza, ele já foi coibido, né, de certa forma, com essa aproximação entre Estados Unidos e China. Isso é uma notícia muito boa. Eu acho que para esses segmentos, eles não são só parceiros dos Estados Unidos, eles têm outras demandas, mas os Estados Unidos também é um parceiro importante para segmentos de metalurgia e tal. Assim como outros países vêm negociando novas taxas, etc., eu acho que é importante entender como vai ser o acordo dos Estados Unidos e China, como está sendo essa reaproximação. Eu acho que ainda é cedo para falar alguma coisa, qual deve ser a posição, para onde o Brasil deve se posicionar. Ah, e é importante também a gente ter uma continuidade da pesquisa desse estudo. Esse estudo ele pode trazer mais informações, a gente pode buscar mais dados sobre os Uhum, setores que estão sendo afetados ou que ainda vão afetar, uhum, porque uma medida assim, ela mexe imediatamente com a expectativa, uhum, mas é importante a gente ver os impactos futuros com o tempo. Esse impacto ele não é de uma hora para outra. uhum. Existem questões políticas, de aproximações entre os países, enfim, eu acho que é cedo ainda para dizer qual é o posicionamento, mas também é importante a gente continuar estudando esse assunto para trazer novas informações para também alimentar o conhecimento sobre a economia, sobre os setores. Agora, Stefano, pensando em escalada tarifária, você vê risco, né, de acordo com o estudo que foi feito, de desindustrialização localizada? Ou é muito cedo também para poder a gente falar isso? Ou seria muito exagerado falar sobre isso nesse momento? Está descartada essa possibilidade ou não? Qual é o grau de risco que o setor industrial no Brasil sofre caso a gente tenha realmente essa escalada tarifária? Bom, eh, o tema desindustrialização, ele transcende a conjuntura econômica, né. Assim, a conjuntura econômica é aquilo que a gente está falando dia a dia, tarifação, taxa de juros, inflação, enfim, a conjuntura econômica ali que afeta o dia a dia da empresa. O tema desindustrialização, ele é algo muito maior, a gente vem passando por uma redução da indústria, uma redução da participação da indústria no PIB, a desindustrialização é um problema, acho que global também. Enfim, eu acho que não é por causa dessa tarifa agora que a gente vai começar a ter um problema de desindustrialização. Existem vários outros fatores que podem trazer a desindustrialização e não só uma guerra tarifária. Eu acho que é muito cedo para falar como a guerra tarifária está afetando uma desindustrialização no Brasil ou em qualquer outro país. Perfeito. Stefano, quero muito agradecer o teu tempo, a tua participação aqui conosco, economista da FGV Ibris, sempre importante, né, sua presença também por aqui. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima. Até uma próxima, sempre à disposição. Bom Até dia. mais. Tchau, tchau.